Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia, de Língua Inglesa, e hoje nós temos a nossa aula do segundo ano do ensino médio, referente à unidade I have been reading a lot lately, ok? Então, o que a gente tem nessa unidade? Como você deve se lembrar, você está estudando Present Perfect Continuous, né? É um tempo verbal em que você vai falar sobre uma ação no passado que, além de estar acontecendo, né, durante um período de tempo, né, ou ela também estava acontecendo e acabou de acabar, ou é uma ação que aconteceu repetidamente durante um período de tempo, ok? Então, qual que é a forma dela? Ele é um present perfect continuous. Então, você precisa lembrar de como é que funciona o present perfect e também o present continuous. Vamos começar com o present continuous, que é mais fácil. O present continuous, você tem a regra do ing, né? Então, quando você tem um verbo que é continuous, você vai precisar fazer o gerúndio. Então, é o verbo raiz mais ing, ok? O present perfect é quando você tem o auxiliar have e o verbo fica no past participle, que é aquela terceira coluna, ok? Só que, como a gente está usando um present perfect continuous, o verbo que fica no past participle sempre vai ser o be, tá? Então, você sempre vai ter a estrutura have, been, verbo e ing, ok? Quando é que você vai usar? Quando você está falando de uma ação no passado, que aconteceu durante um período de tempo, estava acontecendo e agora já não acontece mais, ou começou no passado e continuou repetidas vezes até o presente, ok? Parece complicado, mas as frases vão ajudar bastante. Então eu trouxe para você alguns exercícios, que são questões de vestibular, para que a gente já possa ir praticando e você possa ver como que se aplica esse conteúdo nessas provas, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu trouxe para você aqui é da UNESCO. Então ele está dizendo o seguinte, que o present perfect continuous, que é o tempo verbal que a gente está estudando, refers to an unspecified, desculpa aí, time between before now and now. Então veja que acontece num período não específico de tempo, entre o antes do agora e o agora. The speaker is thinking about something that started but perhaps did not finish in that period of time. Então, a pessoa que usa esse tempo verbal está pensando em algo que aconteceu, que começou e talvez ainda não tenha sido concluído nesse período de tempo, ok? Então, choose the alternative with the correct use of the present perfect continuous. Então, escolha qual dessas opções aqui é correta, levando em consideração o present perfect continuous. Tranquilo? Se você quiser dar uma pausa no vídeo, olhar lá no seu material, fazer uma pesquisa rápida para ver qual a opção correta, tranquilo. Enquanto isso, a gente vai lendo as questões e daí a gente corrige, ok? Então, vamos ver. A primeira diz assim: We had been to see her several times before she visited us. I have been living here for years. I have lived here since 1987. He had been watching her for some time when she turned and smiled. By the end of your course, you will have been studying for 5 years. Ok? Então veja que todas essas frases elas estão corretas, mas apenas uma delas está fazendo uso correto do present perfect continuous. Ok? Então, relembrando, o que é present perfect continuous? Você tem um have, que pode ser has, lembra que ele é um present perfect, então dependendo da pessoa vai ser um have ou vai ser um has. Em seguida você tem um be no particípio, que é um been, e no final você tem um verbo ing, ok? Então olhe de novo para essas questões, para ver qual delas segue essa regra. Acharam? Podemos corrigir? Vamos ver se vocês acertaram. E a vencedora é a segunda, letra B. Então veja, I have been living here for years. Observe que é uma ação no passado, que começou em algum momento no passado, é bem não especificado, né? Você não sabe quando é que começou, mas que vem acontecendo e aparentemente ainda não terminou, ok? Então, I have been living here for years. Alright? Tranquilo?
Essa foi facinha, né? Pra gente começar bem e ver que o Present Perfect Continuous é tranquilo, mas é preciso estudar, ok? Porque você precisa saber quando é que você usa, como é que ficam os verbos, né? Relembrar a regrinha do ing para o gerúndio, alright? Bom, vamos então para a nossa segunda questão. A segunda questão, então, é da Unital e diz assim: assinale a alternativa que corresponde à denominação do tempo verbal da frase a seguir. I have been looking for a tree. Imagine que você não sabe, porque você já sabe, né? Beleza. Mas imagine que você não sabe, então você começa a olhar para essa frase. Então, o que você tem? Você tem um have, você tem um been e você tem um verbo ing, ok? Então, tudo que você precisa é buscar na sua memória e saber se é gerúndio, um simple present, um present perfect, um present continuous ou um present perfect continuous. Qual será? Pronto? Já escolheu a opção? Ups. E a escolhida é Present Perfect Continuous. Né? Então, veja que aqui a gente tem exatamente a forma do Present Perfect Continuous. É o verbo have como auxiliar, o been e o verbo ing, ok? Então, outra questão muito tranquila, você só precisa saber quando usar. E na terceira situação é exatamente isso. A gente vai ver como é que usa. Então, é uma questão da FUVEST, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. E a gente tem essa frase, the book for a couple of hours now. Então, tudo que você sabe é que esse eu, né, está fazendo uma ação que é the book, um livro, possivelmente lendo, né, for a couple of hours now, já faz umas 2 horas. Então, veja, é uma ação que começou no passado, ela tem uma duração. Você não sabe exatamente quando começou, você só sabe que já faz umas 2 horas que ela está acontecendo, tá? Então, vamos ver. Será que é had read the book for a couple of hours now? Veja que não pode ser um had, porque ele é no passado, e lá eu tenho um now. Então, significa que essa ação ainda está acontecendo. I am read the book for a couple of hours now. Não funciona, né? I had been read. Now. O now diz que a ação ainda está acontecendo. Então, eu não posso dizer, usar o had. Tá? I haven't read the book for a couple of hours now. E a última opção, I have been reading. Qual será? Pensa um pouquinho. Present Perfect Continuous, have mais been mais verbo ing. Já achou a resposta correta? Acertou, não é mesmo? Essa foi facinha. Então, veja lá. I have been reading the book for a couple of hours now. Então, significa que no passado, que começou há umas 2 horas mais ou menos, eu estou realizando essa ação, que é a leitura do livro. Ok? Facinho, tranquilo, resolvido, nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, lembre-se, volte lá no seu material, dá uma estudada, dá uma revisada, relembra como é que funciona a regra do gerúndio, tá? Para que você possa fazer tranquilamente qualquer atividade relacionada ao Present Perfect Continuous, alright? Eu vou deixar então aqui para vocês algumas atividades. A minha sugestão é que você dê uma pausa no vídeo, você dá uma lida nesse daqui, seleciona a resposta correta e em outro momento a gente corrige, ok? Então, veja lá. Mark the correct alternative that presents the present perfect continuous structure. Então, você tem 2 frases separadas e algumas possibilidades de como escrever elas juntas usando o present perfect continuous. Alice is reading books for the next test. She started 2 hours ago. Ok? Então, é uma ação que ainda está acontecendo. A Alice ainda está lendo os livros, porque ela vai fazer uma prova. Ela começou faz 2 horas, mas a ação ainda está acontecendo. E daí você tem aqui 4 opções. Alice has read books for the test. Alice has been reading books for the test.
Alice has been read books for the test. Alice has reading books for the test. Ok? Anote lá a sua resposta. A outra situação que a gente tem aqui é de uma prova de concurso. Então, indicate the alternative that best completes the following sentence. She, for you, since 4 p.m., has been waiting, had been waiting, waits, is waiting, was waiting. Ok? E a última que a gente tem aqui, que é da Fundatec, diz assim. Essa tem que prestar atenção, gente. In the sentence, a crossing in central London had programmed intervals for red and green lights. The underlined verbal locution is in the palavra que você precisa preencher, na lacuna. If we put in the present perfect continuous, it would be written as lacuna. E mark the alternative that correctly and respectfully fill in the blanks above. Ok? E você tem past perfect had been programming, past perfect has been programming, present perfect have been programmed, present perfect have been programmed e simple past has programming. Ok? Então, se você tiver qualquer dúvida, volta no seu material, vai estudando para que você possa dominar esse conteúdo e ficar muito tranquilo nas próximas aulas, ok? Então, bons estudos, pessoal. Tchau!